Você sabia que existem 3 métodos infalíveis para fazer aquela árvore que não quer dar frutos te dar a colheita dos seus sonhos? Se quiser saber como, fica ligado porque vamos começar em um segundo. Vamos direto ao primeiro método, a técnica do parafuso. E sinceramente, quero que veja isso porque me parece uma verdadeira loucura. Olha só essa árvore, vê a quantidade de fruta que ela tem. Mas não é só isso, quero que repare também em todos os galhos novos, que estão surgindo com futuros cachos de flores. Ou seja, a árvore não está apenas produzindo frutos, mas continua constantemente em atividade. Ela dá frutos, volta a florescer e continua crescendo de forma impressionante. Agora, olha essa outra árvore que temos bem ao lado. A árvore está bem, tem frutos e está saudável, mas sinceramente a diferença entre uma e outra é enorme. E isso que ambos recebem. Praticamente a mesma irrigação, a mesma adubação e praticamente as mesmas horas de sol. Então, qual é a diferença entre uma e outra? Pois justamente neste aqui, aplicamos a famosa técnica do parafuso. E sim, embora pareça bobagem, funciona muito melhor do que as pessoas imaginam. Na verdade, muita gente já usa parafusos ou pequenos pregos em galhos produtivos há anos, para provocar uma resposta na árvore e estimular muito mais a floração e a produção de frutos. E como podemos fazer isso exatamente? Pois para fazer isso é extremamente simples. Basta usar um parafuso pequeno, de aproximadamente 1 polegada. Não precisa ser grande e também não vamos atravessar completamente o galho, isso é muito importante. Vamos apenas introduzir alguns centímetros em um galho da árvore. Pode ser tanto em galhos principais quanto secundários, sem problema. E embora pareça algo insignificante, o que acontece dentro da árvore é muito interessante. A árvore interpreta essa pequena agressão como um dano e automaticamente começa a ativar mecanismos de sobrevivência. E o que a árvore tenta fazer quando acha que pode estar em perigo? Ela tenta se reproduzir com mais força. Por isso, muitas vezes, depois de aplicar essa técnica, vemos muito mais atividade, mais flores, mais brotos e, finalmente, muito mais frutos. Ou seja, a árvore praticamente entra em um ciclo contínuo de produção e, sinceramente, vendo resultados assim, entendo perfeitamente por que tanta gente continua usando esse tipo de técnica hoje em dia. Mas atenção, porque se você quer garantir que todas essas flores e toda essa produção realmente se desenvolvam bem, no final do vídeo, vou te mostrar a quantidade exata de potássio que sua frutífera precisa para que essas técnicas funcionem ainda melhor. E agora vamos para a segunda técnica, o anelamento. E sinceramente, quero que você veja este pomelo porque isso já é outro nível. Repare como está carregado de frutas, mas não só de frutas. Olhe também para todos os futuros frutos que estão vindo por aí. Praticamente todas as flores acabaram vingando e, sinceramente, para o tamanho tão pequeno que tem essa árvore, a produção que ela vai ter é impressionante. Na verdade, provavelmente vamos ter que tirar parte dos frutos porque está exageradamente carregada. E justamente nessa árvore aplicamos a técnica do anelamento. E para fazer isso é muito simples. A primeira coisa que vamos fazer é selecionar um ramo secundário. Nunca o tronco principal, sempre em um ramo. E além disso, se a árvore for jovem, o ideal é fazer apenas em um único ramo. Não precisa fazer na árvore toda. Depois, com a ajuda de uma faca, vamos fazer 2 pequenos cortes paralelos ao redor do ramo. Esses cortes devem estar separados por aproximadamente entre 3 e 5 milímetros, ou seja, mais ou menos entre 1/8 e 1/4 de polegada. E fazemos assim. Uma vez feitos os cortes, simplesmente retiramos a casca superficial que fica entre eles. Muito importante, somente a casca. Nunca devemos raspar nem danificar a parte interna que fica embaixo, porque ali está o câmbio e não queremos prejudicá-lo. O único objetivo aqui é interromper parcialmente o fluxo da seiva elaborada. E, embora pareça uma bobagem, o efeito que isso causa na árvore é impressionante. Porque a árvore interpreta esse ferimento como um dano.
e automaticamente começa a reagir, tentando cobrir e compensar essa área. E como resposta, muitas vezes veremos uma floração muito mais intensa e uma produção de frutas muito maior, que é justamente o que estamos buscando. E esse é justamente um dos métodos mais utilizados antigamente por agricultores e pessoas mais tradicionais. E também preciso te dizer que é completamente normal que depois de fazer o anelamento, o galho onde foi feito fique levemente amarelado por um tempo. É completamente natural. Isso acontece porque interrompemos parcialmente o fluxo de seiva elaborada que tínhamos naquela área. Mas honestamente, o resultado que obtemos depois é espetacular, porque a árvore responde com muito mais atividade, muito mais flores e muito mais frutos. E agora vamos passar para a terceira técnica, o listras. E sinceramente, essa é provavelmente uma das técnicas mais simples de se fazer e, ao mesmo tempo, uma das mais eficazes para despertar árvores que praticamente não querem produzir. E é extremamente simples de fazer. Tudo que precisaremos é de uma faca afiada e desinfetada. Em seguida, selecionaremos um ramo secundário ou uma área da árvore que desejamos estimular. E agora, o que vamos fazer é realizar 2 cortes longitudinais paralelos. Ou seja, 2 pequenos cortes verticais seguindo a direção do ramo. Esses cortes devem ter aproximadamente 5 centímetros de comprimento, ou seja, cerca de 2 polegadas, e devem ser profundos apenas o suficiente para atravessar a casca superficial. Muito importante, não queremos danificar profundamente o ramo. O que buscamos é apenas provocar um pequeno estresse controlado nessa área e, embora pareça algo insignificante, a árvore interpreta esse dano exatamente da mesma forma que nas técnicas anteriores. A árvore entende que algo está acontecendo nesse ramo e automaticamente começa a reagir, tentando produzir muito mais atividade. E agora, vamos para a parte final, porque não adianta ativar a árvore e conseguir muitas flores se depois elas acabam caindo. E é aqui que entra a adição de potássio. Porque o potássio é justamente um dos nutrientes mais importantes quando falamos de pegamento e produção de frutos. Então, vamos preparar uma adubação caseira muito simples e bastante eficaz. E neste caso, vou te ensinar primeiro como fazer para árvores em vaso. A primeira coisa que vamos precisar é de 1 litro de água, que seria aproximadamente 1/4 de galão. Depois, adicionamos 1 colher de sopa de cinza de madeira ou cinza de lenha. Em seguida, acrescentamos 1 colher de sopa de canela em pó. E por último, 1 colher de sopa de melaço de cana. Agora é só misturar tudo muito bem até que fique perfeitamente integrado. E uma vez que a mistura esteja pronta, simplesmente aplicamos aproximadamente entre meio litro. Obrigado! E 1 litro da preparação por vaso, dependendo do tamanho da árvore e do vaso. Você pode aplicar isso aproximadamente 1 vez por mês durante a floração e o desenvolvimento do fruto. E no caso de árvores plantadas diretamente no solo, simplesmente multiplicamos as quantidades por 4. Porque no solo o volume é muito maior e as raízes estão muito mais disponíveis do que em vasos e, sinceramente, quando você combina a ativação da árvore, o estresse controlado e o fornecimento de potássio, o resultado é espetacular. Então, se você gostou deste vídeo, eu adoraria que deixasse um comentário me contando de qual parte do mundo você está assistindo e qual dessas técnicas você vai testar primeiro. E se tiver qualquer dúvida, vou ler seus comentários. Não se esqueça de se inscrever, deixar seu like e compartilhar este vídeo com alguém que também ama as frutíferas tanto quanto você. Um abraço e a gente se vê no próximo vídeo.